assunto é Maio Laranja, uma campanha nacional que visa dar visibilidade e combater o abuso e a exploração sexual infantil. Em Alagoas, a RAVE, Rede de Atenção às Violências vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, se tornou uma referência na assistência e no acompanhamento de crianças que sofrem esse tipo de crime em Alagoas. E para falar sobre esse trabalho e sobre a programação prevista no estado no Maio Laranja, eu recebo aqui no Agenda Thailise Nunes, que é gerente operativa da Rede de Atenção às Violências, RAVE, e a secretária de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, Tereza Nelma. Meninas, um prazer recebê-las, vocês aqui no Agenda. Vem cá, ó, dá um oi, né? Para sentir a energia, né, Tereza? Verdade, não? Um prazer receber vocês aqui. Eu que agradeço, né, o convite, né, a oportunidade da gente estar falando do nosso trabalho, tanto quanto a secretária Tereza e a CESAL ter essa oportunidade de expor, explicar como funcionam os equipamentos que o Estado oferta, né? Eu queria começar contigo, você contando para a gente como é que funciona esse trabalho da RAVE. Bem, a RAVE, né, antigamente, desde 2018, ela já foi implantada no estado. Ela era conhecida como RAVES, voltada somente para a violência sexual. Em 2023, o nosso governador Paulo Dantas, ele ampliou essa rede, onde foi determinado um decreto, onde essa rede ela não só atenderia a violência sexual, mas também como violência doméstica. E são 8 populações vulneráveis, inclusive criança e adolescente, que é uma pauta bem sensível e, digamos, 80% dos nossos atendimentos. Então, hoje a RAVE, de 2023 para 2024, ela atendeu mais de 2.100 crianças e adolescentes vítimas de violência. Olha só. Exatamente. Então, assim, são indicadores que crescem a cada dia, mas a gente percebe, né, que a violência, ela já existe há muito tempo, mas agora as pessoas, elas já têm mais entendimento acerca da temática da violência. A gente também faz um trabalho preventivo muito importante em escolas, com os profissionais da educação, da saúde e da assistência, para que eles consigam identificar e fazer os encaminhamentos, né? Para que essa criança, esse adolescente, ele consiga entrar na rede, quebrar esse ciclo de violência. Então, assim, é um trabalho que não é só em maio, né, secretária? É um trabalho que é anualmente, é contínuo, é um trabalho articulado junto a outras secretarias, não somente CESAL, SECDEF, SSP, CEPREV. Então, cada um vai fazendo o seu papel e juntos a gente consegue fazer mesmo um trabalho intersetorial em prol dessas populações vulneráveis. E, Tereza, o que está programado, né? Como ela disse, a gente trabalha essa temática o ano todo, o Estado também, muito bem trabalhado. O que está programado agora para esse mês de maio, que é o mês que reforça, né, a necessidade da discussão desse tema que é tão sério? É de muita responsabilidade do governo do estado e uma preocupação muito grande do governador e de todos os seus membros quando diz 18 de maio é todo dia. Quando nós dizemos assim, quer dizer que todo dia você precisa prestar atenção à sua filha, a criança que está ao seu lado. Nada de dar uma bala, pegar de um desconhecido, deixar sentar no colo, pedir para a criança sentar no colo de uma pessoa desconhecida. Porque o mais grave de tudo isso é que 70% dos casos é dentro de casa. Pois é, uma coisa muito triste, né, menina? Isso é muito triste. E eu fico assim pensando, veja só, o maior número de casos é entre meninas. A cada 5 meninas acontece. Nos meninos também. A cada 13 meninos acontece o abuso e a exploração. E o mais grave aqui, no nosso Brasil, as meninas negras são as mais exploradas, são as mais abusadas, como também as nossas adolescentes de 12 a 17 anos. Então, é preocupante e nós temos que estar sempre de alerta. A mãe,
a avó, os seus representantes, o seu meio, mas também se preocupar com a internet. Sim. Se preocupar tem que com monitorar, o celular. tem que estar de olho nessa criançada, né, não, Tereza? Claro, você tem que saber com quem seu filho está conversando, com quem sua filha está conversando, conhecer os amigos das suas filhas, conhecer os os amigos dos seus filhos. Então veja que preocupação. Está na nossa Constituição desde 1988 que criança é prioridade absoluta. Então nós temos que zelar, nós temos que cuidar, porque nossas crianças não é o futuro, a criança é o hoje. É verdade. Que é a formação do novo cidadão, da nova cidadã. E uma criança abusada ou um adulto abusado é muito triste porque leva para o resto da vida. Tanto a gente tem ouvido e tem assistido artistas, né, que está assumindo, dizendo que já foi, como outras pessoas simples também, tanto homens como mulheres. E tá aí o banner, né, na tela, vou pedir o pessoal da produção colocar, o banner do governo do estado, né, da Secretaria de Estado da Cidadania e da Pessoa com Deficiência, para lembrar dessa data tão importante, né, dia 18 de maio, domingo, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. E a gente vê aí ações que vocês fazem nos shoppings, né, nos locais públicos, para lembrar desses casos. É muito importante essa ação, porque nós temos que nos aproximar da população e principalmente das pessoas mais vulneráveis. Isso não quer dizer que isso não aconteça nas famílias médias Sim. ou alta sociedade. Não, acontece em todos os níveis, mas as vulneráveis são as mais que nos preocupam, porque geralmente as mães precisam trabalhar, deixa a sua criança sozinha em casa. E tem um outro detalhe que é muito importante também, o abuso e a exploração com as crianças com deficiência. Sim. É outro problema que também a gente tem muito forte. A gente viu aí na tela, né? Diz que 100 para denunciar. Você acha que as pessoas, elas estão denunciando mais, estão tomando mais coragem, já que a mídia fala sobre isso, né? Quando uma pessoa denuncia, dá força para outra denunciar. Sim. Também, não é isso? Exatamente. A gente vê hoje crianças que elas relatam e pedem para fazer a denúncia. A gente tem situações que, quando tem essas palestras do Maio Laranja, aí a criança acaba tendo o entendimento que aquele toque não é um toque de afeto, é um toque com malícia. Às vezes, quando a secretária falou da questão do vínculo com o agressor, que a maioria é dentro do domicílio, então são avós, pais, padrastos. Então essa criança de 8 anos, 7 anos, 10, começa a ter entendimento que aquele toque é um toque mais malicioso. Sim. E elas relatam aos professores, eles pedem para procurar o serviço. Por quê? Porque a gente está fazendo, o Estado está promovendo essa prevenção, né? É a preocupação do próprio governo com essas populações que realmente necessitam de um olhar diferenciado para ter uma assistência. E essa discussão é super importante, né? Não tem que ficar só dentro de casa, né? Coisa escondida, não. Tem que colocar mesmo para as pessoas saberem. E, Tereza, tem símbolos, né, da campanha aqui? Sim. Os meninos já mostraram, né, as bonequinhas. Vamos mostrar aqui? Conta para mim. Isso aqui vai ser usado, as bonequinhas vão ser usadas nas escolas também para orientar os estudantes. Vamos colocar pertinho uma da outra aqui. O nosso governo de Alagoas, ele tem uma sensibilidade tão grande com a pessoa humana que, além de projetos, além do dia a dia, das caminhadas, das observações, nós temos a Trilha da Cidadania e nós temos também, agora, no dia 27, 28, 29 e 30, capacitações de professores do SECRIA, que fazem parte, como também dos CREAS, para que eles compreendam e interajam. Veja só, essa é a nossa boneca original da cartilha Eu Me Protejo. Então, veja o semblante dessa criança, veja que imagem ela está passando. Vamos nós três? Pare. A mãozinha, então, né? Basta. Basta. Tá aí a cartilha, ó, tô mostrando aqui para vocês. Isso, que serão distribuídas para todas as professoras, todas as pessoas, para interagir com sua criança. Além dessa boneca, elas vão receber também um avental
amarelo e laranja, para caracterizar cada vez mais. As crianças precisam estar juntas. E muito importante dizer para vocês, essa daqui é a original, mas essa daqui é a nossa, a alagoana, com a saia de filé. Porque nós temos que valorizar muito a nossa cultura, a nossa economia para o mundo e para o Brasil. Como também nós vamos ter outras bonecas vestidas de pastoril e de reisado, porque caracteriza cada vez mais a cultura do nosso estado. Muito bacana. Né? E essa cartilha aqui, ó, que está aqui na minha mão, gente, a gente vê informações, né, conhecendo o corpo das crianças, ó, as partes íntimas, né, falando sem preconceito, né, os perigos, né, o que ela deve ter cuidado se alguém oferecer para ela, ó, doces, comida, presente, dinheiro, passeio, né? Atenção, o que deve fazer com relação à internet também. É uma cartilha que ajuda tanto as crianças quanto os pais, né, meninas? Sim. Olha só, não é não, né? O símbolo da campanha, que é a mãozinha da boneca, né? Fazendo o basta, não é não. Muito bacana. E assim, poucas palavras, desenhos bem ilustrativo e real, né? E o incrível que o histórico dessa cartilha e da criação são duas mulheres que criaram. Uma é mãe de uma jovem hoje, de uma adolescente com deficiência, com síndrome de Down. Sim. E com essa história de um número tão alto da exploração e do abuso sexual infanto-juvenil, ela fez um curso, ela fez um mestrado e criou a cartilha. Se juntou com uma pedagoga e criaram, nós chamamos Cotinha, porque vem de mascote. Sim. Tá certo? E ela é muito caracterizada pela cor. É muito importante nós chamarmos isso, porque eu lembro sempre da Constituição quando diz, no seu artigo 5º, que todos são iguais. É verdade. E que criança é prioridade absoluta. Então, o amor, o zelar, o cuidar e a interação dos familiares com essa criança e com esse adolescente, ter a confiabilidade dessa criança com a família. Então, nós vamos lançar esse projeto, né, que vai se tornando um programa do nosso estado, mas que ele já está a nível internacional. Os países andinos, América Latina, todos já estão fazendo, e cada um faz sua característica do seu país. Muito bom. Ou do seu estado. Da sua região. Porque perfeito. A criança vai se identificar. Se identifica, com certeza. Então, é esse o grande objetivo que nós temos, e nós temos, assim, muita fé, porque 2024, Alagoas apresentou 872 denúncias no Disque 100. Muita coisa, né? Muita coisa. Estas pessoas tiveram acesso à denúncia. Outras, algumas, nem todas vieram para cá. Sim. É esse acesso que nós precisamos. E o veículo de comunicação, você como jornalista, como apresentadora do programa, é muito importante estar sempre lembrando. Sim. Tá? Porque 18 de maio, em Alagoas, é todo dia. É um programa que nós queremos cada vez mais que se conheça. Vamos cuidar, vamos zelar das nossas crianças. Certo? Maravilha. Então, e eu queria que você reforçasse, né, para a gente poder encerrar, os canais de denúncia, o que as pessoas que estão nos assistindo, se tiverem casos de vizinhos, de dentro da família mesmo, como denunciar e o que fazer, quem procurar? No caso da RAV, a gente tem um número específico, que é o 8833-9061, onde a pessoa pode tirar dúvidas. A gente vai estar encaminhando para a porta de assistência mais próxima dessa pessoa, dessa vítima. E hoje a gente tem como referência no estado uma área lilás no Hospital da Mulher. Quem tiver o interesse até de conhecer, pode procurar a gente mostra como funciona, né, todo o equipamento, e lá a gente conta com profissionais, é uma equipe multidisciplinar. A gente tem enfermeiras, assistentes sociais, psicólogas, ginecologista, temos o perito do IML, o policial civil também, que são mulheres, para um melhor atendimento. Uma rede preparada para poder receber essas denúncias, psiquiatra, pediatra, para fazer também a questão do pós-violência, que é importante, não é só no momento. Essa criança, essa adolescente, ela
tem que ter um acompanhamento de no mínimo 6 meses. Está previsto na lei, a lei do minuto seguinte, quando se trata de violência sexual. Lá a gente faz toda a profilaxia quando existe conjunção carnal. Então, assim, é um equipamento realmente completo, não revitimizador, onde a vítima ela chega em um único local e faz todos os procedimentos, evita estar indo em IML, delegacia. Então, assim, muito bom. Quando a gente fala desse equipamento, eu digo assim, é um brilho nos olhos mesmo, porque a gente está à frente de muitos estados do Nordeste do Brasil. Maravilha. Então, assim, quem precisar, o serviço é 24 horas, pode procurar o serviço, é porta aberta, as vítimas, elas precisam estar estáveis, a UPA pode encaminhar, os hospitais podem encaminhar, mas a vítima, ela precisa estar estável para a gente conseguir fazer uma escuta especializada, fazer esse acolhimento e os encaminhamentos necessários. Maravilha, eu só tenho a parabenizar o trabalho de vocês, né, reforçando aí esse assunto que é tão importante. Obrigada pela participação de vocês. Eu gostaria de fazer aqui uma proposta para nós terminarmos fazendo assim, pare. Com certeza, ó, pare, gente, é isso mesmo, ó. Tá, vamos lá? Né? Denuncie, não é não. Não é verdade? Pare com isso, isso aí. Vamos proteger as nossas crianças, né, que são merecedoras de muito amor, carinho e tem que brincar a infância, né? Isso mesmo. Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês aqui.